A paz, meus irmãos, estamos de volta para darmos continuidade no estudo que estamos fazendo do livro de Gênesis. Hoje nós vamos meditar no capítulo 34 e eu vou ler apenas os versículos do 1 ao 4, que diz assim: E saiu Diná, filha de Lia, que esta dera a Jacó para ver as filhas da terra. E Siquém, filho de Amor, Eveu, príncipe daquela terra, viu-a e tomou-a, deitou-se com ela e humilhou-a. E apegou-se a sua alma a Diná, filha de Jacó, e amou a moça e falou afetuosamente a ela. Falou também Siquém a Amor, seu pai, dizendo: Toma-me esta moça por mulher. Quando Jacó ouviu que Diná, sua filha, fora violada, estavam seus filhos no campo com o gado, e calou-se Jacó até que viessem. Bom, no capítulo anterior nós vimos o Jacó se reconciliando com o seu irmão Esaú, depois de 20 anos, através de uma intervenção divina no coração de ambos, do Jacó para se humilhar diante de Esaú, e do Esaú para perdoar o Jacó, e após a reconciliação, ambos seguiram seus caminhos. O Jacó foi para onde? Para Betel, onde ele consagrou o lugar a Deus? Para Berseba ou Hebrom, onde sua família estava? Não, o Jacó ele foi primeiro para Sucote e depois para Siquém e ficou ali, Só que se os irmãos observarem no capítulo 31, Deus disse para o Jacó sair de Padã e retornar para a terra dos seus pais, Não na mesma casa, Vimos que isso não dá certo, mas para a terra dos seus pais, E que Deus seria com ele. Só para os irmãos terem uma ideia, a distância de Siquém, onde o Jacó estava e sua família, para Berseba é de 150 a 170 quilômetros. De Siquém para Hebrom está entre 100 e 120 quilômetros. E de Siquém para Betel, onde ele levantou um altar e disse que Deus estava ali, Inclusive ele deu esse nome para aquela cidade de Betel, que antes se chamava Luz, E Betel agora se chama Casa de Deus, A distância entre Siquém e Betel era de 40 quilômetros. Então, literalmente, o Jacó estava desviado dos caminhos do Senhor, Ele estava bem longe de onde Deus mandou. Em outras palavras, bem longe da vontade de Deus, Claro que, conforme eu disse, literalmente falando, Mas espiritualmente ele estava iniciando, o processo de santificação que todo novo convertido inicia e prossegue até o fim da vida, Mas o fato é que o Jacó não estava onde Deus mandou, E quando um pai de família não cumpre com o seu dever e desobedece a Deus, toda a família sofre, Com relação à salvação, não, O pai não levará a maldade do filho e nem o filho a do pai. A alma que pecar, essa morrerá. Mas com relação às coisas desta vida, toda a família sofre. E foi justamente o que aconteceu. A Diná, filha do Jacó, com a sua concubina Lia, saiu para dar uma volta e ver as filhas daquela terra, ou as moradoras daquela terra. E Siquém, que levava o nome da cidade, ou talvez a cidade levava o nome dele, ambos se chamavam Siquém. Esse moço viu a Diná dando sopa, como dizem por aí, e a violentou e estrupou. O interessante é que o texto diz que ele era o mais honrado da casa do seu pai, Um estuprador. Imagina o menos honrado como que era. Quando Jacó então ficou sabendo, ele se manteve calado, conforme diz aí no texto, até os irmãos de Diná que estavam no campo voltarem. Enquanto isso, Siquém falou para o seu pai, Amor, pediu para o Jacó a mão de Diná em casamento. O pai de Siquém foi, e enquanto ele estava conversando com o Jacó, os irmãos de Diná chegaram. E não precisa nem falar como eles ficaram, O pai de Siquém propôs um acordo de se aparentar com o Jacó, e o texto diz que os dois irmãos de Diná, por parte de pai e de mãe, o Simeão e o Levi, propuseram a condição que os homens de Siquém se circuncidassem, como todos em Israel. Mas eles fizeram essa proposta com segundas intenções, conforme nós vamos ver adiante. Todos os homens de Siquém se circuncidaram, e quando eles pensaram que tinham conseguido apaziguar a situação, então sobrevieram o Simeão e o Levi, cada um com sua espada, e mataram todos os homens daquela cidade, inclusive o Amor e o seu filho Siquém. As mulheres com suas crianças foram levadas cativas, e em seguida os filhos de Jacó, todos eles, saquearam a cidade.
E isso trouxe uma grande indignação e temor em Jacó, porque ele acreditava que quando os demais moradores da terra soubessem disso, o mataria, né, juntamente com sua família. Bom, esse então foi o resumo desse capítulo 34 de Gênesis. E o que nós podemos extrair de tudo isso para a nossa edificação espiritual, irmãos? Primeiro, mesmo alguém que teve um encontro e várias experiências com Deus, como Jacó, ou até mesmo no Novo Testamento, né, ter Deus habitando nessa pessoa, ela ainda está sujeita a sair da vontade de Deus, né? Uma vez que não somos perfeitos, né? Porque o pecado ainda habita em nós, e assim será até a volta de Jesus, né? Até lá, o Israel, se não vigiar, ele toma atitudes de Jacó. Irmãos, a vida espiritual é como uma guerra, né? E uma guerra, todos sabem, é formada de várias batalhas, né? Então, o fato de ganharmos uma ou outra batalha não significa que vencemos a guerra. É necessário continuar vigiando e lutando, né? Batalhando contra o pecado até o final da guerra. O Senhor Jesus, após ser batizado por João Batista, foi conduzido pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado pelo diabo. E o texto diz que após o diabo tentar Jesus várias vezes e o Senhor vencer essas batalhas através da palavra, o diabo se ausentou dele, mas por algum tempo, né? Ou seja, ele voltaria para continuar perseguindo o mestre e ele fazia isso através dos seus súditos, né? Davi também venceu 4 batalhas, né? Contra um leão, um urso, o gigante Golias, o Saul, mas por não vigiar por um momento, ele perdeu uma batalha para outro gigante que habitava nele, na concupiscência dos olhos e da carne, né? Diante de Batseba, e o tombo foi grande, irmãos. E foi isso que aconteceu com Jacó também. Ele venceu as batalhas contra o Labão, o anjo no Val de Jaboque, o Esaú, mas levou um golpe do Siquém por não dar ouvidos à voz de Deus, né? Irmãos, notem que no capítulo anterior, o Jacó passou a sua família para o lado de lá do rio, né? A fim de lutar com o anjo. Depois ele passou diante da sua família para se encontrar com Esaú, ou seja, ele estava protegendo a sua família em todo o tempo, mas agora o Jacó não protegeu eles, né? Ao comprar terras em Siquém e permitir que a sua filha Diná saísse para dar umas voltas por ali. Irmãos, o crente ele deve cuidar da sua família o tempo todo, né? Então, meus irmãos, se Deus já te deu várias vitórias, glorifica Ele, né? Mas continue em sentinela, vigiando e orando em todo o tempo, né? Porque a guerra ainda não acabou, né? Irmãos, foi um vacilo muito grande do Jacó deixar a Diná sair sozinha, né? Seria um absurdo ele achar que não haveria perigo, né? Porque até mesmo no meio do povo de Deus acontecem escândalos sexuais, né? O rei Davi cometeu um adultério. O filho dele, o Amnon, violentou a própria irmã Tamar. Um sujeito também ali na igreja de Corinto teve um caso com a própria madrasta, né? No próximo capítulo desse livro de Gênesis, nós vamos ver o Rúben, o primogênito do Jacó, fazendo a mesma coisa com a Lia, né? A concubina do seu pai. O Judá também, um dos filhos de Jacó, vai ter um caso com uma prostituta, sem saber que ela era a sua nora disfarçada de prostituta. Nós vamos ver isso também no capítulo 38. Então, meus irmãos, a gente precisa vigiar, porque a principal arma que o diabo usa para derrubar o crente é o pecado sexual, né? E se tem tudo isso, irmãos, entre o povo de Deus, o joio no meio do trigo, né? O bode no meio das ovelhas, por que não haveria perigo entre os homens deste mundo que jaz no maligno, né? Por que não haveria problema algum em você deixar sua filha crente sair para a balada com os amigos incrédulos, né? Deus está falando, irmãos, né? Não espere acontecer o pior. Olha o que aconteceu com a Diná. Ela tinha por volta de 15 anos, né? Quando saiu para ver as filhas da terra de Siquém. Gente ruim, irmãos. Tanto que o Isaac disse, né? Deus me livre de Jacó arrumar uma mulher nesse lugar. Então, meus irmãos, nós não podemos ficar indiferente, né? Conivente com esse perigo que ronda os nossos filhos. O Jacó, quando soube, não expressou qualquer reação. Impressionante. Ficou quieto. Não se sabe se por medo de tirar satisfação sozinho, já que os filhos não estavam, né? Ou se ele não estava nem aí por ser filha da Lia e não da Raquel, né? Se ele não se importava com a Lia, ia se importar com a filha da Lia, ainda que fosse a filha dele, né? Mas o fato é que quando os irmãos de Diná ficaram sabendo,
O que faltou em Jacó sobrou neles, né? No Simeão e no Levi. Uma indignação tão grande que cometeram uma carnificina, né? Mataram todos os homens de Siquém. Ou seja, eles saíram do extremo da indiferença e foram para o extremo da ira, né? Que é a revolta. E Tiago vai dizer, né? Irai-vos, mas não pequeis. Não ponham o sol sobre a vossa ira. Irmãos, a balança do crente, ela precisa ter um equilíbrio, né? Não pode pender nem para o lado da conivência e nem para o lado da revolta, né? Irmãos, tem um ditado que diz assim: um erro não justifica o outro, mas explica. Não é assim? Eu prefiro inverter a ordem. Um erro explica o outro, mas não justifica, né? O não justifica deve ser o ponto final aí dessa história, né? E não o explica. Irmãos, se todo pecado sexual fosse resolvido matando quem pecou, o mundo não conteria tanta sepultura, né? Mas o povo acha que é a solução. Como Davi achou que matando Urias, marido de Batseba, resolveria o problema do seu adultério. Como Abisalão achou que matando Amnon também resolveria o estupro dele contra a própria irmã. Como aqui também, né, o Simeão e Levi achavam que matando todos os homens dali resolveria a violência contra Diná. Não resolveria, né? Porque nesse caso o estuprador, o adúltero ou fornicador não estaria mais, só que ele daria lugar para um homicida. E tanto os fornicadores e adúlteros quanto os homicidas não herdarão o reino de Deus, né? Irmãos, a vingança, ela pertence a Deus, né? Ele disse lá em Deuteronômio, capítulo 32, versículo 35, minha é a vingança, eu recompensarei. Enfim, meus irmãos, melhor prevenir do que remediar, né? Então, façamos a nossa parte, vigiando, cuidando da nossa família, porque o alvo principal do diabo é a família, né? Por ser a família não somente a base da sociedade, mas a coluna cervical do crente, né? A segunda estrutura mais importante do crente. A primeira, é claro, que é o fundamento, que é Cristo, né? Mas a família é fundamental para manter o crente de pé. Quando um engenheiro civil ele vai implodir um prédio, por não conseguir dinamitar o alicerce, ele dinamita as colunas do prédio e tudo vai abaixo, né? Assim também o diabo, não conseguindo destruir Jesus, ele vai investir contra a família do crente. E para isso ele usa a arma mais letal que ele tem, o pecado sexual, né? Irmãos, a cobiça pelo sexo tem levado muitos crentes à ruína espiritual, né? Destruído famílias, lares cristãos. Enfim, talvez o Jacó pensou que não teria mais lutas, mais problemas, que ia jubilar. Já era a terceira pessoa da promessa mesmo, né? Abraão, Isaque e Jacó. Agora, as 12 tribos é que iam receber o bastão para dar continuidade à linhagem. Mas, se o Jacó pensava isso, foi um ledo engano, né? Irmão, se o diabo ele não jubila, o diabo ele não se aposenta, o crente deve estar a posto até o último dia da sua vida, né? Salomão que o diga, se ele estivesse vivo. Notem também aí no final do capítulo que o Jacó estava mais preocupado era com ele mesmo, né? Tipo, deixa Diná para lá, né? Como fez o rei Ezequias quando soube que devido à soberba dele, os babilônios invadiriam Jerusalém nos dias dos seus filhos, né? Boa essa palavra, nos meus dias eu terei paz. Que coisa, né, irmãos? O Jacó manteve silêncio o tempo todo, né? Só foi ele saber do que o Simeão e o Levi fizeram que ele logo reagiu, né? Vocês me têm turbado, fazendo-me cheirar mal entre os moradores desta terra, entre os cananeus e os perizeus, tendo eu pouco povo em número. Eles vão se ajuntar contra mim e me ferirão, e serei destruído, eu e minha casa. Ou seja, ficou em silêncio o tempo todo até que pisaram no calo dele, né? Mas que Deus nos guarde, irmãos, de tudo isso que aconteceu com essa família, né? Só que para isso nós precisamos fazer a nossa parte. Amém, meus irmãos? Concluímos assim mais esse capítulo do livro de Gênesis. Se Deus nos permitir, no próximo vídeo estaremos refletindo no capítulo de número 35. Deus abençoe a todos e até lá.